Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria podermos continuar nosso estudo do Vem Segue-me. Nós já estamos chegando em dezembro, no próximo domingo, né? E nós teremos mais 2 aulas apenas e daí já encerramos o estudo do Velho Testamento. O ano passou muito rápido e eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão estudando o Velho Testamento, seguindo o ensino do Vem e Segue-me, né? Esse estudo tão inspirado que foi dado pelos profetas para que pudéssemos estudar em nossos lares e depois participarmos de aulas na igreja. Que este ano possa ter sido muito edificante para todos nós ao estudarmos o livro de Velho Testamento, né? O Velho Testamento. Hoje nós vamos estudar Naum, Abacuque e Sofonias. Naum, ele foi um profeta que era contemporâneo de Sofonias, Abacuque e Jeremias. O seu nome, né, Naum, significa consolação. E ele vai e profetiza principalmente aqui a cidade de Nínive. Lembra que Jonas, uns 100 anos antes, tinha ido e pregado e a cidade se arrependeu. Mas agora, passado o tempo, eles voltaram à iniquidade, se afastaram do Senhor e a repreensão veio. Agora eles vão ter que sofrer as consequências de tudo o mal que eles estavam fazendo. Aproximadamente no ano de 663 a 612 a.C. foi o período em que viveu Naum. Logo no começo, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, porém grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Lembra? O plano de felicidade de nosso Pai Celestial, o plano de alegria, o plano de salvação é que todos nós poderíamos vir, nascer aqui nesta terra. Isso foi nos apresentado lá na existência pré-mortal. E poderíamos nascer aqui e passar pelas experiências da mortalidade, exercer nossa fé e aprender a seguir o Senhor. E olha o que acontece quando as pessoas se afastam, como era o caso daqui de Nínive, totalmente do Senhor. Eles terão que sofrer no final as consequências. E isso é a mensagem que o profeta Naum estava dando naqueles dias. No capítulo 1, versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão tosqueados, e ele passará, e eu te afligi, porém não te afligirei mais. E aqui então Naum está profetizando a destruição que viria sobre a Síria. Também representa uma destruição, se tornou um símbolo da destruição do mundo na segunda vinda. E nós ficamos a pensar assim: nossa, mas aqui tem profecias de tanta destruição, né? E eu gostaria de ler uma passagem que Naum escreve, que é em Naum 1, versículo 7, que nos dá confiança. E depois o versículo 15. No 7 diz assim: o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Você já parou para pensar assim, como que o Salvador, Jesus Cristo, pode ser uma fortaleza na tua vida? Como ele pode te dar confiança, fé, segurança, esperança, né, nos dias de adversidade? Eu lembro uma imagem que ficou marcada na minha mente. Eu ainda era jovem, já era casado, mas era bem jovem. E um colega de trabalho teve o passamento, né, a morte de sua mãe, ela faleceu. E eu e outros amigos fomos lá no velório, né? E durante os serviços fúnebres ele estava muito abatido. E quando o caixão se fechou, ele se jogou contra a parede e batia com a mão na parede com muita força, teve que ser contido para não se ferir. Totalmente sem esperança, tristeza, mágoas, um pesar muito grande. E aquela cena me marcou tanto. Eu era bem jovem, tinha uns 21 anos mais ou menos, me marcou muito aquela cena.
chegando num familiar querido, na hora do passamento, sem todo aquele desespero. Por outro lado, eu tive a oportunidade de passar por vários serviços fúnebres na igreja, onde familiares estavam ali prestando suas últimas homenagens, seus familiares que passaram, né, que tiveram seu passamento, e pude ver assim, sentir assim confiança, sentir assim segurança, sentir que tudo era verdade, que o evangelho era totalmente verdadeiro. Eu lembro de um falecimento de uma jovenzinha bem novinha, uns 14 anos mais ou menos, 16 anos. Eu também era bem jovem nessa época, que eu lembro, e eu conversando com a mãe, ela falou assim, ela tinha chorado, óbvio, e daí ela foi lá para os serviços fúnebres. Eu pude ajudá-la com vários preparativos, e ela falou assim, bom, agora vamos lá, vamos com toda a confiança, com todo o semblante sereno, porque o evangelho é verdadeiro. E agora é hora de demonstrar isso. E foi um serviço fúnebre muito bom, cheio do Espírito, um Espírito de paz reinou entre todos nós lá. E assim pude ver várias experiências. E eu estava pensando assim, como o Salvador Jesus Cristo é uma fortaleza nos dias de dificuldade que enfrentamos. Comecei a lembrar de pessoas que estavam doentes, e como depositaram sua confiança no Senhor e tudo passou. Comecei a lembrar de pessoas que passaram por vários problemas na família, mas confiaram no Senhor e aquela experiência terrível passou e se sentiram protegidos como se estivessem numa fortaleza, né? Então o Salvador, ele serve de fortaleza para todos nós, o Salvador Jesus Cristo. Como você sente na tua vida quando você está em dificuldades, passando por uma provação, passando por uma adversidade, um momento difícil, e você sente a proteção do Salvador? Quais são os seus sentimentos? Compartilha, por favor. E no versículo 15 diz assim, eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. E lembra que aqui a pessoa que traz as boas novas para todos nós é o Salvador Jesus Cristo. Ele é a fonte das boas novas. E também todos os profetas que vieram em todos os tempos anunciando a salvação através do Salvador Jesus Cristo. E mesmo nos nossos dias, eu, você, todos nós, quando nós compartilhamos nossos sentimentos do Salvador Jesus Cristo com as pessoas, então nós nos tornamos aqueles que trazem as boas novas. Ah, que alegria! E quando eu penso assim, pés sobre os montes, né, eu lembro sempre dos templos que antigamente os profetas subiam nas montanhas para se comunicar com o Senhor, e hoje nós vamos aos templos, à casa do Senhor. E lá então recebemos revelação e fazemos aquela obra que ninguém pode fazer. E esta é uma breve comentário sobre o livro de Naum, profetizando da destruição da Síria, um símbolo da segunda vinda. Mas aqueles que confiam no Salvador, ele é como se estivesse, o Salvador se torna uma fortaleza para eles. O livro de Abacuque significa abraçador, né? Dá-nos a lembrança do abraço de amor do Salvador sobre todos nós. Ele viveu nos tempos de Jeremias, e é um registro que mostra uma conversa de Abacuque com o Senhor. No capítulo 1, versículo 2, diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão? Porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também
quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai a sentença distorcida. Parece dias tão atuais, não é? Quantos de nós já não nos perguntamos assim, o porquê de vivermos no meio de tanta iniquidade? Você já se lembra de uma ocasião em que você se sentiu assim e procurou o Senhor em oração? Por que é tão importante nós buscarmos o Salvador? Por que é tão importante buscar a nosso Deus em oração? E aqui está narrando esta conversa de Abacuque com o Senhor. E algo que me chamou muita atenção nesta conversa foi a resposta do Senhor no capítulo 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, no versículo 4 fala assim, mas o justo pela sua fé viverá. Olha que coisa extraordinária. Embora nós estejamos num mundo tão conturbado, com tanta injustiça, tanta iniquidade, mas ele fala assim, o justo viverá pela fé. Dá uma ideia de continuidade, dá uma ideia de que com o tempo sobreviveremos todas as coisas e nos remonta lá, nos leva lá para a época do milênio e depois quando os justos obterão vida eterna. O justo viverá pela fé. Mesmo quando a gente não consegue compreender todas as coisas, mesmo quando nós não conseguimos enxergar um pouco à frente, o justo viverá pela fé. E aí, como eu citei mais adiante, o milênio e tudo mais, no 14 fala assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E está se reportando daí um tempo que viria o milênio. E esse versículo 4, o justo viverá pela fé, é um dos versículos tão importantes da Bíblia, que dá essa ideia de continuidade. E depois ele complementa aqui. Então, embora nós possamos viver num mundo agora tão conturbado, vamos continuar exercendo fé no Salvador, porque as promessas estão reservadas para os justos. E no 14, que fala que o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra, reporta-se ao milênio. Durante o período do milênio, a terra vai voltar à sua glória paradisíaca, que era na mesma época em que, no mesmo período, semelhante ao que Adão e Eva viveram no Jardim do Éden. E ali, durante este período do milênio, os justos vão ser tão retos que não vão querer mais seguir ao adversário. E a glória do Senhor vai estar entre nós. E que coisa maravilhosa acontece, que todos vão saber isso. Que época extraordinária, época do milênio. Eu vou voltar a falar disso daqui um pouquinho. No versículo 18, e daí veja Abacuque, ele começa a mostrar assim, um retrato da situação dos seus dias, Fala assim, 18. Que aproveitará a imagem de escultura depois que a esculpiu seu artífice? Ou a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, porventura ensinará? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. E o Senhor então está falando através de Abacuque, porque o povo de Israel, Judá, eles eram muito idólatras, com diversos deuses, podia dizer que eram até politeístas. E olha o que acontece, hoje em dia também nós vivemos numa época em que os valores estão invertidos, que as pessoas colocam sua confiança em outros deuses, que não no verdadeiro Deus de Israel, Jesus Cristo. E daí, olha a mensagem de esperança que fala aqui, no 20. Porém o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E Abacuque então ensina que o Senhor está no templo, que no templo nós podemos receber revelação. O presidente Russell M. Nelson, ele ensinou assim,
que nós devemos frequentar mais o templo e não menos. Ele ensinou que ao irmos ao templo, as janelas vão se abrir para nós e vamos receber revelação, vamos receber muitas bênçãos. Que extraordinário, não é? E hoje nós vivemos numa época de construção de templos, temos muitos templos. No Brasil temos muitos templos já em funcionamento e outros em construção e outros anunciados. E isso é extraordinário. Irmãs e irmãos, que possamos dar ouvidos às palavras dos profetas e frequentar mais o templo. E lá no templo poderemos reconhecer a presença do Senhor. Podemos sentir paz, revelação, como diz o profeta, as janelas vão se abrir de bênçãos sobre nós, que não receberemos em nenhum outro lugar. E assim nós comentamos um pouco sobre o profeta Abacuque. E agora entramos em Sofonia. Sofonia significa o Senhor esconde. Ele é contemporâneo de Jeremias, de Leí, de Naum. E uma coisa que eu marquei aqui em Sofonias, que eu gostei muito, é uma orientação de como nós podemos evitar a destruição. Como nós podemos evitar passar pela nossa vida aqui na mortalidade e quando chegar a época de recebermos as bênçãos, você não receberá, sermos condenados. No capítulo 2, versículo 1 diz assim: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. E quando eu estava lendo, eu lembrei do Sermão da Montanha, que no capítulo 5 de Mateus diz assim no 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que significa isso? Essa terra, ela se tornará um reino celestial e os mansos vão poder herdar, ou em outras palavras, ter vida eterna. No versículo 9 fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Hoje nós aprendemos que todos nós somos filhos de Deus, da existência pré-mortal. Nascemos aqui na terra como filhos de Deus. E durante a mortalidade, nós vamos nos provar merecedores ou não. E observe que quando vier o reino celestial e os justos receberem sua recompensa, eles serão chamados filhos de Deus. Todos os outros serão servos. E quem serão esses? Os pacificadores, os mansos. E isto é extraordinário, irmãs e irmãos. Embora nós possamos viver um período assim tão cheio, tão conturbado, tanta iniquidade, nós podemos continuar exercendo fé no Salvador com segurança, porque nós confiamos nele. E ao confiar no Senhor, viveremos num nível mais elevado de vida, guardaremos os convênios e poderemos progredir nesta terra e nos mostrarmos merecedores de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para os justos. Eu gostaria, então, essa é a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês. Gostaria de deixar aqui um desafio, uma citação do presidente Russell M. Nelson, abre aspas: meus queridos irmãos e irmãs, prometo que ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões todos os dias. Prometo que ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão resposta para suas perguntas e orientação para a sua própria vida. Prometo que ao se aprofundarem diariamente no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários,
mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente. Fim da citação. E o desafio que eu quero deixar com todos vocês e comigo mesmo é de que possamos ser pessoas que promovam a leitura do livro de Mórmon, que possamos ajudar alguém a ler o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, ele aproxima as pessoas do Salvador Jesus Cristo mais do que qualquer outro livro. E eu convido você a ser alguém que realmente promova a leitura do livro de Mórmon, que possa adotar isso como uma missão de sua vida, promover a leitura do livro de Mórmon, ajudar alguém a ler o livro de Mórmon. Todos os dias, às 18 horas, nós estamos lendo um capítulo do livro de Mórmon. Todos os dias. E estamos sendo constante, um dia depois do outro, lendo um capítulo do livro de Mórmon. E eu convido você a fazer parte deste grupo e estudarmos juntos todos os dias, 18 horas, tá bom? Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, tenham um ótimo domingo. Continua firme. Tchauzão.